Bom, vamos ver então a nossa operação de cadastro do CRUD, o C do nosso CRUD, né? O create. Como é que funciona o cadastro, né? Vamos começar com um algoritmo ingênuo, né? Então, o cadastro, de uma maneira bem simples, é passar os dados, né, que o usuário preencher, né? E criar um objeto e colocar esse objeto na nossa coleção, né? Como é que funciona o passo a passo, né? Bom, a gente pode primeiro criar o objeto e depois entrar com seus dados. Às vezes a gente coloca, né, assim, como duas operações, porque a gente pode usar um construtor diferente, né? Criar um construtor vazio, né? E depois preencher os dados do objeto. A gente poderia fazer o contrário, né? Também, né? Entrar com todos os dados do objeto, colocar em variáveis, depois criar o objeto com todos esses dados, né? Usando um construtor já com todos os atributos como parâmetro, né? Mas enfim, seja um e dois uma coisa só, ou seja, em ordem diferente, essas coisas têm que ser feitas. Depois, é claro, né, a gente tem que colocar esse objeto na coleção. Aí, bom, dependendo do tipo de coleção, a gente tem que encontrar a posição onde colocá-lo, né? Se a nossa lista é desordenada, basta colocá-lo no final. Se a nossa lista for ordenada, a gente tem que encontrar a posição certinha para colocar entre um objeto menor e outro maior, em relação a uma dada chave, né? E, uma vez encontrada a posição, adiciona esse objeto na coleção, insere ele na nossa coleção. Se for um dicionário é mais simples ainda, né? Porque no caso de um dicionário, ele já se encarrega de encontrar a posição pelo próprio algoritmo de hash, né, que esse dicionário utiliza. Então a gente nem se preocupa com isso nesse momento, né? Porque a gente está supondo que o dicionário já faz isso automaticamente. É claro que esse é o nosso algoritmo ingênuo, né? Essas 4 operações têm que ser feitas, né? Mas pode acontecer, obviamente, de a gente querer inserir um objeto, cadastrar um objeto que já exista na coleção, né? E aí a gente vai ter que tratar essa situação especial. O que faz a gente pensar, então, nesse algoritmo melhorado, né? Então, como é que seria esse algoritmo melhorado? Primeira coisa, a gente vai buscar se essa chave do nosso objeto já não foi cadastrada anteriormente, né? Porque a gente vai ter que fazer buscas pela chave, né? Então, a gente tem que garantir que todo objeto tenha uma chave unívoca, né? Uma chave que o distinga de todos os outros objetos naquela coleção, né? E não vai ser a posição de memória do objeto que vai ser que vai fazer essa diferença. Geralmente a gente vai ter uma chave para poder diferenciar, seja um CPF, seja um número de matrícula, seja um RG, seja um código de um produto, o que quer que você esteja trabalhando como objetos na sua coleção. Então busca ele, se ele não foi cadastrado anteriormente, então a gente pode cadastrá-lo, né? Se a gente não encontrar a chave, ou seja, porque não existe um objeto com aquela chave na coleção, isso quer dizer que a gente pode cadastrar este objeto. Então a gente cria o objeto, entra com seus dados, encontra a posição correta de colocar ele na coleção e coloca ele na coleção. Então assim a gente faz. Por isso que eu tinha mencionado antes, né, que para a gente fazer qualquer operação de CRUD, antes a gente tem que fazer uma busca. Então repare aqui, né, que nosso algoritmo melhorado, a gente sempre faz uma busca. No caso aqui do cadastro, é para achar se ele já não foi cadastrado. Se ele foi, a gente não deve cadastrar. Certo? Uma outra coisa que a gente costuma fazer aqui, né, que é o quinto passo, né, no caso de um algoritmo de cadastro, é dizer ao final, né, para o usuário, né, o programador que está usando aquela função de cadastro, de que o cadastro foi bem sucedido, né? Às vezes a gente nem faz isso na forma de um retorno, né, de uma função, né? A gente simplesmente faz um print de um cadastro bem sucedido, ou então mostra uma janelinha dizendo que o cadastro foi bem sucedido. Mas o fato é que é preciso garantir, né, que o usuário saiba que houve sucesso. E se a gente está trabalhando com uma função de cadastro, então geralmente essa função vai retornar um true aqui, para dizer que houve sucesso.
Agora, né, se você, por acaso, encontrar a chave, né, você não pode cadastrar. Você vai ter que dizer para o usuário que você não pode cadastrar alguém que já, ou algo que já está cadastrado naquela coleção. Então, o que você vai fazer? Você vai retornar um fracasso aqui no seu cadastro. Uma falha, um insucesso ou um fracasso, certo? Que seja. Retornar um false aqui na sua função de cadastro. Então, esse é o nosso algoritmo melhorado, né? Busca a chave, se não encontrar, coloque-a na coleção, se encontrar, não a coloque e diga que houve um erro. Então, como é que isso vai funcionar em Python? Depende da coleção, né? Vamos começar, então, com a coleção mais simples, a coleção não ordenada, uma lista não ordenada, certo? Então, vamos fazer a nossa função de cadastro, que eu vou chamar ela aqui de cadastrar. Observe que a função cadastrar, ela está recebendo uma coleção, que no caso aqui é uma lista, e está recebendo vários parâmetros. Quais são esses parâmetros? Bom, esses parâmetros são variáveis, vão depender do tipo de objeto que você utiliza. Então, para cada tipo de objeto que você trabalha, você vai ter que fazer um cadastrar diferente, porque esses cadastrar vão ter parâmetros diferentes. Então, aqui no caso do estudante, um estudante tem 3 atributos: nome, matrícula e ano de nascimento. Então, por isso que a gente está passando esses 3 atributos para a nossa função de cadastro, né, junto com a coleção, a lista. Bom, então, obviamente, a gente sabe que esses 3 atributos foram digitados pelo usuário em outro lugar, através de uma janela ou através do console. Não importa. O que importa é que após o usuário ter entrado esses dados, você tem disponibilidade desses dados, você tem disponibilidade da coleção e pode chamar a função cadastrar. E como é que funciona dentro da função cadastrar? Bom, a primeira coisa é a gente seguir o nosso algoritmo lá melhorado, né? Então, a primeira coisa a gente vai checar se existe, né? A gente vai fazer uma busca para checar se já existe. Ah, você vai chamar a função de busca? Sim, poderia chamar a função de busca, que eu vou fazer a nossa busca dentro do próprio cadastrar, mas eu poderia chamar a nossa função de busca. Então, como é que funciona? Aliás, desculpem, eu estou falando o que eu iria fazer, e eu me esqueci, né, que eu tinha, nesse caso aqui, deixado a função de busca pronta, a gente já tinha mostrado antes, e a gente vai primeiro checar se encontrou ou não um elemento com aquela matrícula naquela lista, naquela coleção, certo? Se der -1, é porque a gente não encontrou. E se a gente não encontrou aquela matrícula, é porque a gente pode cadastrar. Então, vamos fazer o cadastro. Primeiro, cria o objeto. Repare que eu já estou criando o objeto e preenchendo seus dados ao mesmo tempo, porque o meu construtor, né, já recebe esses 3 parâmetros, né? E aí nossos atributos serão preenchidos, né? O self.nome com nome, o self.matrícula com matrícula, o self.ano nascimento com ano nascimento. E depois o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai colocá-lo na coleção, mas a gente tem que saber onde colocá-lo. Essa lista é ordenada ou não ordenada? Bom, sendo não ordenada, basta simplesmente colocar no final. Poderia colocar no início, poderia colocar no final. Geralmente é mais trivial a gente colocar no final, porque a gente tem o comando append para fazer isso. E retorna verdadeiro, ou seja, houve sucesso no cadastro. Então, se eu não encontrar um elemento com aquela matrícula, crie o objeto, adicione o objeto na lista no final e retorne sucesso. Agora, se a gente encontrar, é porque a gente não pode cadastrar, né? Então, a gente vai retornar um insucesso. A gente vai retornar false. Então, é isso aí. O cadastrar é extremamente simples, né? Só tem um algoritmozinho um pouquinho mais elaborado para poder checar se encontrou o elemento, se não faz o que tem que ser feito. Bom, nosso programa principal vai apenas mostrar aqui alguns cadastros para ilustrar o uso da função cadastrar que retorna um sucesso ou retorna falso, ou retorna insucesso. Vamos criar, então, uma lista de estudantes. Olhem que eu estou chamando aqui o cadastrar, né, e passando os dados de Pedro, matrícula 123 e o ano de nascimento 1995. Minha lista de estudantes está vazia, né? Então, obviamente, a gente sabe que a gente vai ter sucesso no cadastro, porque não existe nenhuma matrícula 123
naquela lista. E observem que eu fiz o cadastrar está dentro de um if. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer o cadastrar, se for verdadeiro, ele vai fazer o que vem depois de 2 pontos, se não, ele vai fazer o que vem depois do else. Então, se houve sucesso, se ele conseguiu cadastrar, diga um print aqui que conseguiu cadastrar aquele aluno. Se eu não fiz o else aqui, né, porque eu poderia fazer dizendo que não conseguiu cadastrar, mas a gente sabe que não tinha nenhum Pedro com 1, 2, 3, né? A gente faz a mesma coisa com esse Paulo aqui com 234, matrícula 234, então ele vai ter sucesso, vai dizer que esse estudante foi cadastrado. E observe aqui que eu vou fazer agora uma tentativa de cadastro de um outro estudante, Lucas, dessa vez com uma matrícula que já existe na nossa coleção, na nossa lista, que é a matrícula 123. Então, obviamente, a gente sabe que se a gente tentar fazer isso, né, vai fazer a busca, vai encontrar, então não vai dar -1, ao contrário, vai achar exatamente na posição 0, né, então ele não vai ser igual a -1 lá na função cadastrar, então a gente vai executar exatamente o else lá do cadastrar, e vai retornar um falso. Claro que, né, eu diria que Lucas estaria cadastrado, mas obviamente, nesse caso aqui, a gente sabe que não vai estar, né, a gente tem que usar o else. Observe, né, que esse programa, então, se a gente fizer o print dele, né, ou se a gente rodar ele, executar, ele vai mostrar exatamente Pedro cadastrado, Paulo cadastrado e erro no cadastro de Lucas, matrícula existente. Então, simples o cadastro de uma lista não ordenada. Observem que esse programa se tornou simples porque a gente já falou antes de busca. Então, a gente já tem uma função de busca pronta. Então, essencialmente, é checar se pode cadastrar, se cadastrar, simplesmente colocá-lo na coleção e retornar sucesso. Bom, se a nossa lista for ordenada, aí o que muda? É essencialmente a mesma coisa, a diferença é que agora a nossa busca será binária, né? E tem um adicional a mais, né? A gente sabe que para adicionar esse elemento, agora a gente tem que adicionar na posição correta, né? Então, nosso cadastrar é similar ao anterior. A gente vai fazer o buscar, e se o buscar for -1, é porque não existe o elemento na lista, então a gente pode adicioná-lo na lista. Então, a gente vai criar o objeto e vai ter que... Observe que aqui, né, não posso adicionar o objeto direto com append, né? Eu tenho que encontrar a posição em que eu posso colocar este objeto. Eu poderia fazer, né, uma busca binária aqui, encontrar a posição certinha. Eu vou fazer aqui de uma maneira bem simples, um cadastrar que não está muito preocupado com eficiência, né? Eu simplesmente vou fazer uma busca linear para achar a posição em que deve ser inserido este estudante aqui. Então, começo com o índice 0, o i, e vou fazer um loop while que vai varrer de 0 até o final da lista, certo? E enquanto, né, o valor de i for menor do que o comprimento da lista, eu vou localizando para saber se a posição é a posição correta de adicionar. Se a minha matrícula, né, que é a minha chave, né, que deve ser, né, o elemento que nos permite dizer onde deve adicionar o objeto, se a minha matrícula for menor do que lista i.matrícula, é porque lista i.matrícula tem uma chave menor, então matrícula tem que ser depois dela, né? Depois de lista i. Então, é porque a gente achou a posição correta de... Oh, desculpem, gente, eu estou falando errado, né? Eu estou dizendo o seguinte, se a minha matrícula for menor do que o lista i, é porque ela deve ser colocada antes desta posição lista i, certo? Então, suponha que a gente rodou, né, encontrou no lista colchete 4, então isso quer dizer que a nossa matrícula será colocada nessa posição 4 e todas as outras serão empurradas para frente, né?
Então, isso quer dizer que a gente achou o I que nos interessa. A gente faria o break, certo? Agora, caso a gente não faça o break, né, caso a gente não tenha encontrado ainda a posição, é porque a lista I matrícula é menor, então essa nossa matrícula tem que ser empurrada para frente, esse estudante tem que ser empurrado para depois. Então, eu vou fazer I mais igual a 1, vou incrementar o valor de I em 1, para que ele percorra e procure o elemento seguinte. Aí, após o final do while, né, seja um while que tenha sido parado com um break para poder inserir no meio ou no início, né, seja um while que tenha terminado no final, e aí eu vou inserir no final. Em qualquer um dos casos, eu vou fazer um lista insert e passar os parâmetros I e o estudante, o objeto que eu quero cadastrar. Então, vou inserir o objeto na posição I. Então, a posição I pode ser a última, se ele tiver rodado a lista toda e não tiver encontrado nenhuma matrícula menor. Então, ele simplesmente vai colocar no final, porque essa matrícula é maior do que as anteriores. Ou se ele tiver varrido a lista e tiver encontrado alguma matrícula que seja maior, então ele sabe que é naquele ponto daquela matrícula maior, naquele I daquela matrícula maior, que ele deve ser inserido. Por isso o break. Certo? Então, isso é o processo de inserção numa lista ordenada, né? Então, eu cadastro numa lista ordenada sempre numa posição adequada, né? Usando o insert. E aí, é claro, uma vez cadastrado, eu vou retornar sucesso, true, e o usuário vai poder fazer com isso, né, o que quiser. Agora, se houve insucesso, é porque já existia aquela matrícula na lista, então eu vou retornar false, similar à lista não ordenada. Bom, então observem que este programa é um pouquinho diferente do anterior em duas coisas. Ele é diferente do anterior porque o buscar aqui está sendo feito, né, na forma de uma busca binária, né, que a gente tinha mostrado antes, né, em outro vídeo. E, além disso, a gente está fazendo uma inserção numa posição adequada na lista ordenada. Se fosse uma lista não ordenada, eu não precisaria me preocupar com isso, bastaria inserir no final. Bom, aqui nosso programa principal, não há absolutamente nada de diferente em relação ao anterior. É um cadastro de 3 estudantes, onde o terceiro e que eu estou tentando cadastrar desculpe, né? São 4 agora. E o quarto que já está cadastrado. Observem que o que tem talvez de interessante nessas chamadas aqui do cadastrar é que o cadastro de Pedro, né, se você rodar num depurador, no Willow ou no PyCharm, né, você vai ver em que no primeiro caso não há nenhum elemento na lista, ele coloca simplesmente na lista vazia. No segundo caso ali, 2, 3, 4, ele já tem um elemento na lista que é menor, ele vai colocar no final. No caso de Madalena, que é a matrícula 197, ele vai varrer, né? Ele vai varrer o 1, 2, 3 naquele loop ali no while, né? E vai ver que 197 é maior, vai seguir adiante para a posição 1, vai encontrar o 2, 3, 4 de Paulo e vai perceber, bom, 197 é menor, então ele vai interromper o loop com break e vai colocar Madalena na posição 1. E Paulo, por sua vez, vai ser empurrado para a posição 2. Então, o insert faz isso, né? No caso de Lucas aqui, que tem uma matrícula 1, 2, 3, é uma matrícula que já existe, ele não pode ser inserido na lista, então simplesmente vai dar um erro no cadastro deste objeto. Ok, então, temos aí exemplos de um cadastrar numa lista ordenada e de uso desse cadastrar. Agora, por fim, a gente faz um cadastro num dicionário. E como é um cadastro no dicionário? Bom, um dicionário não é diferente dos anteriores, que ele tem que cadastrar somente se não existir aquele elemento no dicionário. A diferença é que saber se ele não existe no dicionário é muito simples agora. Então, vamos ver o método cadastrar. Recebe o dicionário, né, como parâmetro e os 3 atributos do nosso objeto.
Aqui onde muda o nosso programa, né? Vamos fazer um get nesse dicionário, passando a matrícula como chave, porque a nossa matrícula é a chave, né? Então, se a gente fizer a busca e retornar verdade, né? O nosso get retornar verdade, retornar um valor, é porque já existe um objeto com aquela matrícula. Então, eu não posso cadastrar. Houve um erro aqui, né? Então, tem que fazer um return false. Por que eu vou fazer um return false? Vou dizer que houve insucesso, porque eu não posso cadastrar uma matrícula no caso em que já existe um aluno com aquela matrícula cadastrado no dicionário. Já se eu rodar o else, né? Aliás, desculpe, né? Não preciso nem de else aqui, né? Porque simplesmente se eu fizer o get e ele não retornar false, se ele retornar true, ou desculpe, se o get retorna false é porque não tem o elemento se o get retornar none é porque não tem o elemento na coleção, no dicionário. Quase não saiu. Então, se retornar o none, excelente neste caso, né? A gente exatamente queria isso, que não houvesse aquela matrícula no dicionário. Então, agora a gente pode adicionar esse objeto. E como é que faz para adicionar esse objeto no dicionário? Bom, a gente cria o estudante, né, com seus dados e vamos adicionar esse estudante no dicionário usando a chave. Qual é a nossa chave? A matrícula do estudante. Então, vamos adicionar no dicionário colchete matrícula, né? Ou seja, matrícula vai ser a nossa chave, e vamos colocar o valor que é o próprio objeto estudante. É simples, né? Mas porque dicionário realmente, cadastros em dicionário, buscas em dicionário são extremamente simples, né? Toda a complexidade do dicionário está dentro do dicionário, né? Em sua função hash e como essa função funciona. A gente sabe que isso é extremamente eficiente, mas não interessa nesse momento saber como isso é feito. O fato é que não havia essa matrícula no dicionário, então adicione-o com uma inserção com o operador colchete. Chave e valor, simples assim. E claro, né, se cadastrou, retorne verdadeiro, porque houve sucesso então no cadastro. Nosso programa principal aqui não é muito diferente, eu tenho um dicionário agora vazio, e aí eu chamo o cadastrar. Nosso dicionário vazio vai ter sucesso, obviamente vai fazer o print aqui de Pedro cadastrado. Vou tentar cadastrar um segundo elemento com uma matrícula diferente, também vai ter sucesso. Vou tentar cadastrar um terceiro elemento com uma matrícula que já existe. Nessa hora ele vai fazer o get e vai dar o quê? Vai dar um valor válido, né? Então, se vai dar um valor válido, então ele retorna false. Nessa hora ele vai rodar esse else aqui desse if e vai dar um erro no cadastro de Lucas. Então, esse é então o nosso cadastro, né? Nosso primeira operação do CRUD, né? O C do CRUD. A gente já tinha mostrado a busca antes, né? Como uma operação auxiliar que sempre é usada, né? No nosso CRUD. E aqui está então, né? Nosso cadastrar, né? Nosso algoritmo completo implementado em Python para 3 coleções diferentes: uma lista não ordenada, uma lista ordenada e um dicionário. Meu conselho é exercitem isso com um exemplo de vocês e vejam isso funcionando, vejam isso rodando, olhem no depurador como essas coisas estão funcionando e com isso você vai ganhando familiaridade com essas operações de CRUD, ok? Voltamos daqui a pouco com mais uma operação do CRUD.